bom dia, Diário de um Ansioso, capítulo 2, ou parte 2, não sei. Mas, segundo vídeo sobre esse tema, e bom, vamos lá. O que eu tenho pra falar é que eu criei o meu primeiro jogo. Sim, eu criei um jogo em 2 horas. 2 horas? Sim, em 2 horas. Eu não entendo de programação, eu nunca tinha abrido uma engine de jogo antigamente, e eu criei um jogo em 2 horas. Aí você me pergunta, cara, como você criou um jogo em 2 horas? Deixa eu ligar a minha ring light. Aí, beleza, agora ficou melhor. E sim, cara, bom, deixa eu resumir a história pra vocês, pra não ficar tão longa. E basicamente, eu tô com a minha cabeça pipocando ideia. E enfim, cara, você vai ver que esse canal, como é um diário, eu vou falar muita coisa que eu tenho de ideias. Só que antes de começar esse vídeo, eu vou falar sobre o jogo e vou te mostrar o que eu fiz pra criar ele, mas eu quero passar um insight. Principalmente pra você que é ansioso, cheio de ideias, hiperativo, talvez tenha TDAH, talvez seja TDAH sintomático como eu, que não tem o laudo, mas tem sintomas. Tudo isso leva você a ficar perturbado por muitas ideias. E o que acontece? Quando você começa a ficar muito perturbado, você às vezes começa a pular de galho em galho, ou pensa que está fazendo isso. Você olha para o mundo à sua volta, acha que você tem que seguir aquele caminho, senão nada vai dar certo. E às vezes você acha um caminho, se empolga com o começo daquele caminho, mas não é aquilo que você queria. Você começa a ver que o processo daquele caminho é muito mais chato, difícil e, enfim, desprazeroso, se é que essa palavra existe, para aquilo que você imaginava para sua vida. E o buraco fica muito mais embaixo, porque você não tem vontade de fazer aquilo naquele momento, naquela ideia que você tinha de viver o processo. Por isso, cara, eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo hoje em que ele fala basicamente assim: você precisa romantizar o processo. Isso é muito real. Você precisa romantizar o processo. Porque, cara, se você não romantiza o seu processo, você não faz aquilo que você, durante o seu dia a dia, você não faz aquilo que de alguma forma te desperta algum tipo de prazer, você vai estar fadado ao fracasso. Porque uma hora ou outra, você vai cansar, vai chegar num burnout, você não vai querer mais trabalhar com aquilo. Por isso que eu falo que, cara, talvez essa ansiedade, ela te leva a querer muitas coisas, a querer resultados rápidos, mas também te abre um mar de oportunidades, porque você começa a olhar oportunidades e ver caminhos onde pessoas talvez não vissem. Acho que é essa a palavra certa. Enfim, você começa a olhar e abrir portas. E se você abrir essas portas e começar a caminhar por dentro delas, você vai ver que você vai descobrir muitos mundos novos. Por isso que eu falo, às vezes a ansiedade e a bagunça de ideias na sua cabeça, ela não é uma falta de foco, mas é sim uma vontade de criar, o prazer por criação. E você começar a criar, seja você começar a criar um jogo, um microsas, assim como eu tô fazendo, você começar a produzir conteúdo, você começar a fazer várias dessas coisas, mesmo que um pouquinho cada dia, um pouquinho de cada dia, conforme você for evoluindo em cada etapa. Enfim, voltando, minha câmera tá caindo e eu vou ter que parar de usar o VCam um pouco. Mas enfim, volta. E a ideia, cara, é isso, é você se permitir testar, porque quando você começa a testar, e eu tava usando meu exemplo de que eu tô criando jogo, eu tô fazendo tudo isso com base nos meus testes, eu tô evoluindo em cada etapa. E vendo o que eu consigo sentir prazer em fazer no processo, entendeu? Por exemplo, cara, eu tô treinando, e treinar é algo que a gente precisa sentir prazer. Só que, cara, hoje existem vários treinos. Eu treino na academia, eu gosto de treinar na academia. Eu gosto de correr, eu gosto de calistenia. E eu faço um pouquinho dos três. Eu não preciso só focar na academia, porque eu já entendi que o meu treino ele é mais voltado pra calistenia, mais academia. Se eu ficar só na academia, eu vou começar a cansar do processo, porque eu sinto meu corpo travado, enfim, eu sinto que aquilo ali pesa. Se eu não corro, ou só corro, eu vou começar a sentir cansaço de correr demais, enfim, só ficar correndo. E se eu só fazer calistenia, eu vou sentir falta da academia, porque eu não vou ver meu músculo crescer na proporção, talvez, que eu pensasse que ele deveria crescer. É claro que a calistenia também pode fazer teu músculo crescer, mas eu acho que eu tenho que cadenciar nos dois e isso me ajuda. Agora, existem inúmeros tipos de treinos para você manter sua saúde, para você evoluir seu físico. E você não precisa se prender, por exemplo, no treino de academia ou no treino de crossfit. E se você quiser, você pode só fazer academia e só fazer crossfit,
desde que aquilo seja mais prazeroso. Você precisa achar algo que seja prazeroso fazer o processo, mesmo que não seja tão prazeroso, porque vamos supor, criar jogo me exige lidar com um pouquinho de lógica de algumas coisas ali, eu não sou muito fã, de criar artes também não sou muito fã, mas o resto é maravilhoso, eu me apeguei, eu gostei, entende? Então você precisa gostar do processo, então vale a pena testar. Eu sou alguém que o que eu mais estudo, a minha especialidade principal é comunicação, eu entendo muito de comunicação, eu gosto de falar para as câmeras, eu gosto de conversar com pessoas, só que eu gosto de aplicar isso, eu não sou muito fã de, por exemplo, ficar gravando vídeos sobre. Eu gosto de ensinar também quando uma pessoa senta e quer aprender, eu ensino passo a passo. Por exemplo, se você quiser aprender, desenvolver sua comunicação, ter mais cara de pau, testar mais, não ter tanta vergonha, falar com pessoas, desenvolver essa parte social, eu te ensino de boa. Mas agora, eu sentar numa câmera e ficar falando 3 dicas de comunicação. Hoje você, para melhorar as comunicações, eu não sou muito fã. Eu prefiro falar mais de vários projetos, várias coisas. Eu acho que pra minha cabeça ela pensa demais. Eu gosto de soltar isso. Se eu ficar falando só sobre comunicação, eu vou ficar travado. Por isso, eu abri mão de falar só sobre um tema, de testar só uma coisa, e comecei a testar várias, para mim descobrir o que eu me apaixono, o que eu gosto, o processo vai me dar prazer de fazer, entendeu? Enfim, eu jogo, eu começo a abrir um jogo e jogar, e é prazeroso jogar. Só que o jogo, ele normalmente acaba sendo prazeroso. Então só jogar não vai me dar uma paixão de uma missão, talvez até me dê, mas eu preciso achar algo mais a fundo, sabe? O porquê de fazer aquilo, entendeu? E eu comecei a descobrir, eu comecei a ir atrás. E aí, cara, eu desenvolvi esse jogo, eu fiquei muito feliz porque eu entrei nessa missão e depois de horas de estudo, obviamente, porque eu comecei a estudar engine de jogo, comecei a estudar Game Maker, eu vi a Unity, vi a Godot, eu vi outras engines que pareciam ser legal, mas o que eu comecei? Eu comecei a testar Game Maker. E aí eu abri a Game Maker, comecei a testar, criar um joguinho por lá, achei difícil, deixei ela um pouquinho de lado e fui pra essa Godot, parecia ser fácil. E aí eu abri a Godot, comecei a testar, estudei bastante, eu passei umas 8 horas, talvez, foi por 2 dias, acho que talvez até deu mais que 8 horas de estudo. E aí, em 2 horas eu abri a Godot e eu joguei no ChatGPT uma conversa e comecei a fazer uma criação. E dali saiu um jogo. Na verdade, conversando com o ChatGPT, ele me deu ideias de jogos lucrativos e viciantes. E ele me deu uma ideia de um jogo que, cara, eu achei incrível. E aí eu conversei com o chat, não necessariamente dessa forma, mas eu pensei assim, cara, um jogo legal seria um jogo que envolve competição. As pessoas adoram competir entre elas. Só que eu pensei, cara, pra você botar competição, eu, por exemplo, eu jogo PUBG. PUBG, eu tô estudando sobre o jogo pra me aprender a jogar, porque ele é complexo, é difícil. Se você não é bom de FPS, meu amigo, não dá, entendeu? E eu sou ruim, eu pino, nossa, a minha estratégia às vezes é horrível, mas eu tô aprendendo, construindo experiência no jogo, crescendo, evoluindo no jogo. Mas é mais complexo, é um jogo de competição? Mas é pra quem já conhece, já manja, gosta de FPS, gosta, enfim. Aí eu comecei a jogar o PUBG e é uma complexidade mais difícil. Aí se pega um jogo de celular, tem uns jogos tão simples, mas ainda assim exige um aprendizado inicial. E eu pensei, cara, qual que é um jogo que qualquer pessoa pudesse jogar? Eu pensei algo com clique. Só que na minha cabeça eu pensei, começa a cair umas bolinhas, tem que ficar clicando e competir. Eu falei, não, mas isso daí talvez não vai dar legal. Mas eu queria algo com clique. E aí o ChatGPT ele me trouxe uma ideia de um jogo chamado Tekka. Exatamente isso o nome, Tekka. O nome do jogo é Tekka Gravity Waves. Basicamente ondas de gravidade. E aí, o que é a ondas de gravidade? É onde eu coloquei uma bola, um círculo central no meio. Quando você entra no jogo, ele tem aquele círculo central. E para que você mantenha aquele círculo como ele é gravidade, a gravidade vai sugando aquele círculo para o meio e ela vai encolhendo. E para que você possa fazer com que essa bola se mantenha cheia, porque se ela encolher, ela vai chegar uma hora que ela vai chegar no mínimo e explode. É basicamente essa a ideia do jogo. Para que você possa manter ela cheia, você precisa ficar clicando. Ou no celular, clicando na tela, ou no computador, clicando com o mouse no meio da bolinha ali do centro do círculo. E ele vai inflando e vai com a força da gravidade. Aí tem ondas nesse jogo, e cada onda ela vai ter uma quantidade de tempo. No meu caso foram 12 segundos, que foi a dificuldade melhor. Eu fiz o beta 0.0.1 e ele trouxe uma dificuldade muito simples. Eu falei, não, dá pra deixar mais difícil esse jogo. E aí eu trouxe o beta 0.0.2, que trouxe mais dificuldades. A primeira onda antigamente era 25 segundos, agora ela é 12. As ondas vão de 12 em 12 segundos. E para que você possa fazer vencer esse jogo numa competição, e aí seria uma batalha com vários players online, você precisa ficar clicando. Só que aí eu pensei, cara, eu devo dificultar esse jogo. Só clicar, fica fácil. É claro que cada onda, ela infla menos e puxa mais rápido pro centro. Então assim, a bola vai diminuir mais rápido e você, na onda 1, você clica, ela infla bastante. Na onda 2, ela já não infla tanto. Na onda 3, ela não infla menos. Na onda 4, menos ainda. Na 5, até hoje, o meu recorde foi onda 9. E eu talvez divulgue o jogo pra vocês tentarem acertar mais que a onda 9. E eu tô lançando o beta 0.0.3, que vai ter já um cenário melhor, um design melhor. Mas eu vou compartilhar pra você. Aí, agora sim. Bom, dá uma olhada. Esse é o jogo. E eu tô usando a engine da Godot. Deixa eu arrumar pra vocês verem aqui, ó.
essa engine. E basicamente para mim criar, o arquivo aqui é node.2d, chamado game. Dentro dele eu coloquei uma label bwave, que é basicamente o nome aqui, onda 1, e ele vai passando, onda 2. Dentro do game ainda eu coloquei um label timer, que é o número ali, ó, dos segundos que vão contando. Aqui eu coloquei o círculo, e agora ele tem uma tela de game over. Então ele tem a cor, o VBox, com a mensagem, um botão de restart. Para que, né, quando você acabe, o que estava acontecendo? E eu não gostei. Quando eu perdia, voltava da onda 1 e ficava aquele ciclo infinito. Eu falei, não, imagine, você jogando uma competição lá, você vai... Nunca acaba também, né? Porque o jogador fica iniciando do começo e todos vão iniciar do começo quando perder. Então eu preciso colocar um botão, quando você perder, você aparecer lá, tente novamente, enfim. E aí eu comecei a fazer isso, cara. E aí, cara, eu vou abrir que eu vou fazer uma gameplay do meu jogo com vocês agora. Basicamente isso. Tem que ficar clicando aqui e vai aparecendo. Aí, outra coisa. Vai aparecendo esses pontinhos na tela. O pontinho vermelho, se eu clicar nele sem querer, por isso que você tem que prestar atenção no círculo, eu perco. Acabou o jogo ali se apertar no vermelhinho. Ele fica aparecendo de forma aleatória, olha isso. E o verde, se eu não clicar, não vou clicar para vocês verem o no verde. Ó, ele diminui pela metade o círculo. Então eu também preciso clicar no verde e não clicar no vermelho. Por isso eu preciso prestar atenção. Ó, quase cliquei no vermelho, cara. Senão eu perco muito mais rápido. Eu dificultei o jogo nesse nível para que fique mais prazeroso jogar. E não fique só você tendo que clicar. Você tem que prestar atenção no que você está clicando. Cara, é basicamente isso. Ó, onda 4 já tá um pouquinho mais difícil. Já tô tendo que clicar mais. Ó, e eu não cliquei no verde, cara. Meu Deus, a onda 5 já tá muito difícil. Já consegui, ó. Consegui retornar. A onda 6, ó, dá pra você ter, nas ondas iniciais, dá pra você ter um pouquinho de tempo pra você pensar um pouco. E eu gosto de ficar... Tá vendo o que acontece se clicar no botão vermelho? Você perde. E aí você pode começar de novo. E aí, cara, nas ondas 1, 2, 3, até a 6, dá pra você pensar em clicar. E eu gosto de clicar aqui, ó. Vai aparecer o vermelho, eu vou esperar sumir. Eu clico onde ele tava. Porque a tendência é que ele não apareça aqui novamente. E aí eu começo a clicar aqui mais pra baixo. E quando ele aparecer mais próximo, ó, vou clicar aqui onde ele tá do lado. Aqui. Vou clicar aqui. Meu Deus do céu. E aí, enfim, o jogo é esse. Eu fico clicando. E pra manter o meu círculo grande. Dói o dedo de clicar? Dói. Mas justamente isso. E aí eu pensei, cara, é prazeroso. É legal você ficar clicando enquanto você compete entre ondas aqui. Mas por que eu quis criar esse jogo? Porque era simples. E só o fato de eu ter conseguido criar ele, me deu prazer de continuar. Porque, cara, tornou fácil. E agora eu não posso parar o jogo, porque eu não cliquei um botão de start ainda. Eu vou precisar fazer isso, que é basicamente o botão de eu clicar um ESC, algum botão aqui, para ele parar o jogo, pausar. Eu não criei esse botão ainda, mas eu vou criar ainda. E, cara, a ideia é você sempre estar explorando novas ideias para você, enfim, criar desafios para você e testando caminhos. E ó, quando ele vai aparecendo mais vezes o ponto vermelho conforme vai ficando mais difícil. Ó, tô na onda 7. Vocês vão ver que a partir da 8, da 9, ele vai ficando bem mais difícil. Porque ó, a bola já começa a encolher muito mais rápido e o clique já é... Não cliquei no botão verde agora, meu Deus do céu. Eu tô tentando já clicar com a outra mão porque uma das mãos tá doendo. Meu Deus, agora eu. Eu sempre clico no botão vermelho quando tá pequenininho assim. Enfim, esse é o jogo. Eu espero que você tenha acesso já ao jogo aí embaixo. Você goste. E a ideia é o quê? Vou voltar aqui. Basicamente, eu criei isso aqui ontem. Diário do Ansioso parte 2 e uma apresentação. Cara, o ansioso é igualmente bagunçado. Só que muitos pensamentos sabotadores falam que achar que criar demais ou testar muitas coisas é igual a falta de foco, distração. Você nunca irá conseguir resultados assim. Muita gente fala isso. E eu já não. Eu uso como pensamentos impulsionadores. Cara, eu deixo minha mente ter ideias, todas que ela quiser. Me organizo para botar elas em práticas e separo um tempo para fazer cada uma. E então aqui, cara, eu tive ideia de criar micro SaaS, criar novas empresas, novas soluções para empresas. Então, não só na ideia da parte de micro SaaS, mas enfim, na ideia de tudo que eu for fazer. Também tive ideias de novas áreas de conhecimento, de estudo para mim estudar. E aqui eu aprendi a jogar PUBG, eu também estudei muito jogo para mim me desenvolver. E agora a ideia de criar um jogo. E isso foi prazeroso, porque como vocês viram ali, eu criei um jogo funcional. E claro, quando você tiver uma ideia, tenta ter uma ideia para criar algo mais simples, principalmente quando você está iniciando o estudo de algo, tenta ser mais simples, senão você vai perdendo. E dentro disso, nos pensamentos impulsionadores, o que me permitiu ter essas ideias e principalmente colocar em prática e estar na parte de final de desenvolvimento no meu MVP de um SaaS, quase terminando o outro. No outro ainda já tem cara, isso é importante. Então eu tenho 3 aplicativos, onde um já tem cara,
o outro tá numa ideia de desenvolvimento ainda, e o outro tá na ideia de finalização já do MVP. Tudo isso foi permitido por causa do networking. Eu conheci muitas pessoas, essas pessoas me deram essas ideias. No meu caso do jogo ainda foi vendo um vídeo no YouTube, mas eu conheci outras pessoas agora conversando também, conhecimentos de desenvolvimento de jogos, eu tô aprendendo, estão me dando ideias, e tudo isso tá me ajudando muito. Por isso, pra você que tem uma mente bagunçada assim como a minha, e talvez queira se desenvolver, talvez queira também chegar a um ápice de se apaixonar pelo processo e fazer aquilo todo dia, mas não sabe o que ainda quer fazer, não sabe o que desperta essa paixão, eu vou abrir uma comunidade no Discord para nós conversarmos sobre isso. Dentro dessa comunidade, eu vou abrir, vai ter uma abinha lá, chat lá, onde eu vou entrar em chamada algumas vezes, a gente vai marcar algumas conversas e eu vou dar uma mentoria para ajudar a melhorar a comunicação de vocês, para vocês usarem o poder do networking a favor de vocês, para vocês poderem explorar essas ideias. E como eu falei, faz que nem eu, pega uma, duas, até 3 ideias ali e começa a testar. Eu peguei a ideia do MicroSAS de criar um jogo, a parte de mentoria de comunicação, eu tô fazendo ainda, mentoria de comunicação individual para algumas pessoas, são essas 3 coisas que eu tô fazendo. Além disso, eu produzo conteúdo, né? Mas eu tô me permitindo fazer tudo. Tanto que agora eu parei meu dia para gravar esse vídeo. Eu espero que ajude você, eu espero que essa comunidade ajude você, eu espero que você que pensa em desenvolver jogos, encontre pessoas dentro dessa comunidade com esse mesmo propósito, também me ensine, eu também aprenda comigo, porque eu vou trazer mais vídeos sobre isso. E a comunicação, ela vai ajudar você, isso eu não tenho dúvida. Então, assim, eu espero que você se desenvolva. Eu espero que você também busque saúde e desenvolvimento. Eu tô um pouco falho na academia, mas eu quero voltar e vou trazer um pouco de vídeos para vocês aí, mostrando como tá a minha evolução nessa parte também, a minha disciplina. E é isso, cara. Mas sejam disciplinados, não tenham medo de testar, testem bastante e vamos pra cima. Eu acho que é isso que vai mudar as coisas. É você botar em prática e aplicar várias dessas coisas que a gente conversou aqui.